Capítulo 1, eu vou ler alguns textos aqui, versos 34 e 35, diz assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Verso 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Que grande desafio Deus deu a Maria, de poder gerar o maior projeto da história, de poder gerar o Filho de Deus. Você acha que Maria recebeu essa mensagem do anjo Gabriel de forma confortável? Pensa comigo, Maria era uma jovem, noiva, judia, vivia numa pequena vila chamada Nazaré. A palavra que Gabriel deu para ela era uma palavra muito perigosa. Além de ser uma palavra desafiadora, era uma palavra perigosa. Porque Maria podia ser apedrejada. Maria podia ser morta. Quem iria acreditar naquela história? Eu não sei se você já ficou um pouco constrangido. A palavra, eu acho que se encaixa aqui, é constrangido. Ao receber uma palavra de Deus, ao receber uma missão de Deus, ao receber uma visão de Deus, e você ficar constrangido por não se sentir à altura desse desafio. Muitas vezes o que o Senhor fala conosco, nós paramos, olhamos e nos sentimos assim constrangidos. Senhor, eu? Senhor, como? Como se fará isso? Mas isso não acontece só conosco, irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que muitos homens e mulheres que fizeram a história, eles também sabiam que eram completamente incapazes de cumprir certas missões que Deus lhes havia dado. Por exemplo, olha Moisés. Quando o Senhor disse: Moisés, tu vais libertar o meu povo do Egito. O que Moisés disse? Eu, Senhor? Eu não sei falar direito. E foi colocando suas limitações para Deus. Quando você olha, por exemplo, Josué, qual a palavra Deus deu a Josué depois que Moisés morreu? Josué, não pasmes nem te espantes. Porque era assim que Josué estava se sentindo, assustado. Substituir Moisés na liderança daquele povo e chegar mais longe que Moisés era algo assustador para Josué. Olha Gideão, que malhava trigo no lagar, e o anjo do Senhor vem na época dos juízes e diz: você vai libertar o meu povo da opressão dos midianitas. E você vai fazer isso como se eles fossem um só homem. Mas como, Senhor, eu vou fazer isso? Eu sou tão simples, eu sou o menor na casa do meu pai, e a minha casa, a casa do meu pai, é a menor casa da tribo de Manassés. Quando nós olhamos outras histórias, por exemplo, Esther, você tem de ir perante o rei, disse Mardoqueu, você tem de interceder perante o rei para o seu povo, pelo seu povo. E Esther disse o quê? Todos vocês sabem que se eu entrar na presença do rei sem ser convidada, não importa se eu sou sua esposa ou não, ele pode me mandar matar. Ela também via suas limitações, mesmo sendo rainha da Pérsia. E agora nós vemos Maria aqui do mesmo jeito. Quando o anjo disse: Maria, você vai ser a mãe do Messias, ela disse: como se fará isso? Eu sou virgem.
Eu sou jovem, eu sou noiva, eu não conheço homem algum. Como isso vai acontecer comigo? E Gabriel vai lhe falando, e ela ficou com muito medo, porque quando Gabriel chega, diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Tu achaste graça diante de Deus. E ela se assusta, e ele diz: não tenhas medo, Maria. Você vai dar à luz ao Filho de Deus. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele se assentará no trono de Davi, e o seu reinado nunca terá fim. Sabe, Maria, o Messias que foi prometido lá 4.000 anos atrás, agora ele vai se manifestar e você foi escolhida. Deus achou graça na sua vida para você gerar o maior sonho de Deus, o maior projeto. Sim, porque, segundo a cronologia bíblica de Gênesis, quando o Senhor fala que ia trazer a semente da mulher, depois que o homem pecou, o Senhor fala: da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente e que seria ferido no seu calcanhar pela serpente. Até Maria, até a manifestação de Jesus, foram 4.000 anos mais ou menos. Então agora, para Maria, isso era algo impossível. Você não acha que era impossível? Era impossível, irmãos. Era impossível por ser ela quem ela era. Era um sonho e um desejo e um projeto de Deus muito grande e perigoso para ela. Mas eu aprendo algumas coisas aqui nessa história. A primeira coisa que eu aprendo aqui nessa história é que Deus nos usa só pela sua graça. É só pela sua graça. Quando ela ficou com medo, Gabriel disse para ela assim: não temas, Maria, tu achaste graça diante de Deus. Não há outra explicação, irmãos. Não há nada de bom em nós que possa fazer Deus olhar para nós e falar assim: você está preparado. Você é a pessoa mais capacitada do mundo. E é você que eu escolhi. Não. Quando fala que o Senhor achou graça, essa expressão, tu achaste graça diante de Deus. Esse achar graça diante de Deus é Deus olhar para uma pessoa e achá-la interessante. Essa palavra graça, nesse contexto, é achar a pessoa interessante para aquele determinado propósito. E quando Deus acha graça em alguém, como lá no Antigo Testamento, na época da maior corrupção, no começo da história, a Bíblia fala que Deus achou graça em Noé. Deus achou Noé interessante para aquela missão. Mas eu tenho certeza absoluta que Noé também não se achou capacitado para aquela missão. E quando nós olhamos, o que Noé fez? Obedeceu a Deus naquilo que Deus lhe havia falado. Mas aquilo que era impossível de Noé fazer, foi Deus quem fez. Porque quem colocou os animais na arca não foi Noé. Foi Deus. Irmãos, os animais obedeceram ao comando do Criador. E eles foram entrando de 2 em 2, na arca. E quando tudo estava pronto, quem fechou a porta da arca também não foi Noé. Foi Deus que fechou por fora. Então a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, achou Noé interessante para aquele propósito. Da mesma forma que Deus também achou graça em Maria. E é assim. Tudo que Deus coloca em nossas mãos para nós fazermos é sempre maior do que nós. É sempre muito mais poderoso do que nós. Vai muito além de nós. Vai muito além até da nossa própria idade, o tempo que nós vivemos na terra. Vai além, ultrapassa. Não é? Por isso que é graça de Deus, irmãos, na nossa vida. Porque por nós mesmos nós não temos capacidade nem física, nem intelectual, nem mental, nem emocional. Se não for pela graça de Deus, nós não conseguimos. Então, o que Deus nos dá para fazer não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós, é só sobre Ele. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 2 Coríntios 3, dos versos 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, tudo que nós precisamos para nós cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, seja num contexto ministerial, seja num contexto familiar, seja num contexto empresarial, seja no contexto que for, o que nós precisamos é da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos de ser como Maria, José, Antônio, Cindy, Eduardo, Ana. Tu achaste graça diante de Deus. E saber que tudo que é bom vem de Deus, não vem de nós. Não foi isso que Tiago disse? Porque todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, a primeira coisa, Deus nos usa pela graça, não por sermos tão bons. E depois eu aprendo, irmãos, que é o Espírito Santo quem nos capacita. É o Espírito Santo que nos capacita. Maria faz essa pergunta para o anjo Gabriel: como se fará isso? Isso é completamente impossível de acontecer. Aos meus olhos, isso é impossível de acontecer. Mas o anjo Gabriel olha para Maria, eu acho que ele deve ter olhado bem sério para ela, assim, nos olhos dela, e disse assim: Maria, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E aí, por que não há impossíveis para Deus? Por que Deus pode pegar pessoas simples e fazer delas grandes pessoas no seu reino? Por que Deus sempre contou com os simples? Porque Deus sempre contou com os que não são, para confundir os que são, os que se acham que são. Porque numa das orações de Jesus orou e disse assim, a Bíblia fala que Jesus se alegrou no Espírito. O Espírito de Jesus saltou quando ele fez essa oração. Pai, graças te dou, porque tu ocultaste essas coisas poderosas, tu as ocultaste aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque assim te aprove, Pai. Assim é o nosso Deus, irmãos. O homem procura só aquele que aparentemente é capaz, aparentemente tem, aparentemente pode. Mas Deus não, Deus sempre vai procurar o pequeno. Deus sempre vai procurar o que não é. O Senhor falou para Gideão, você não pensa que você vai vencer os midianitas? Com 30 mil que há no exército de Israel, não. Porque se você vencer os midianitas com os 30 mil, você vai dizer que foi a sua força que trouxe a vitória. Você vai dizer que foi a força desse exército. Então vamos lá, vamos começar a tirar. O Senhor vai fazendo os testes até ficarem 300. 300 para lutar contra os moabitas, midianitas. E depois luta com os moabitas também, né? Mas a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, irmãos. Foi o Espírito de Deus que veio sobre Gideão. Então, como é que o Senhor faz do pequeno grande? O que disse para Maria? Maria, Senhor, como se fará isso? Eu não entendo, como é que pode? Eu não sou casada, eu sou uma moça jovem. Aí Gabriel traz a palavra mais importante. Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, a virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Irmãos, eu sou uma pessoa que gosto muito de aconchego. Aliás, uma das palavras no português que eu amo muito é a palavra aconchego. Há umas palavras que eu sou muito fã, né? Muitas palavras no português eu sou fã, gosto demais. E uma das palavras que eu gosto é aconchego. Eu amo aconchego. Por exemplo, pastor Eduardo é totalmente diferente de mim. Acorda, gosta de abrir a janela toda até em cima. Todas as janelas da casa. Tem que entrar sol, a casa tem que ter sol. Eu não sei se é porque eu sou dona de casa, né? E quando a gente abre a janela toda, vê as poeirinhas. Aí, às vezes, a gente tem visita, tem que deixar tudo lá no aconchego, para não ver também as sujeirinhas, né? As poeirinhas. Mas eu amo, por exemplo, quando está chovendo,
deixar a janela, o story, um pouquinho mais abaixo do meio, acender uma velinha, pegar a coberta, sentar no meu sofá de leitura e ficar ali com Deus. Eu amo. Aí ele fala assim, Deus me livre, eu não consigo ser assim. Não sai de casa, gosta de ficar dentro do quarto. Vamos passear, vamos andar, vamos caminhar. Eu falei, agora não, agora é meu tempo de buscar Deus. Mas também pode buscar Deus com um fone no ouvido, caminhando e tal. Não, agora é meu momento. Eu gosto daquele botar minha xícara de café. Eu tenho um ritual, eu tenho uns rituais, sabe, assim, de rotina. Eu amo rotina. Ele disse que é melancolia, ele disse que eu fico na melancolia. Ainda mais agora que a Sara trouxe para nós, né, aquelas chávenas lindíssimas. Ele fica dando pitaco na minha pregação aqui, né? Igual a mãe da Ana Paula falou lá. Ele disse que está doido para mudar para vivendinha lá, para ficar lá no sol e tal, tal. Mas eu gosto de pegar a xícara, a chávena, pôr o café e ficar ali com a palavra e ficar quietinha. E eu vou e fecho a porta do quarto. Mas eu não trancava a porta. Mas de vez em quando ele acha que eu estou demorando, ele também gosta de orar no quarto. Aí ele abre a porta. Já acabou? Eu estou no meio ainda. Eu estou orando, estou falando com o Senhor. Mas eu também quero orar. Porque eu gosto disso, irmãos. Eu gosto desse aconchego. Eu gosto de deitar ouvindo a chuva. Na nossa casa a gente não ouve a chuva. Mas eu gosto de deitar ouvindo a chuva. E eu gosto de deitar sentindo frio. E eu gosto de deitar com o ar-condicionado frio, mesmo no inverno. Porque eu gosto de botar o edredão e ficar ali quentinho. Ai, que delícia. Por incrível que pareça, até gosto às vezes de ter febre. É sério, irmãos. Porque eu sinto que eu estou ali aconchegada, sabe? Aí bota a coberta e tal. E aí, quando eu penso no que o anjo falou para Maria, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa sombra me traz essa ideia de aconchego. Sabe quando está muito calor e você senta debaixo de uma árvore, que ela faz sombra? Não sabe tão bem. Irmãos, há uma sombra que é muito mais poderosa do que o vale da sombra e da morte. Uma sombra que é muito mais refrescante, poderosa, não é protetora do que a sombra dos nossos inimigos, do que a sombra da noite, é a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Salmo 91, 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então o anjo está falando aqui, Maria, o Espírito Santo vai descer sobre você. E você só vai poder gerar algo, Maria, que foge ao seu entendimento, que foge à sua capacidade emocional, mental, sabe? A sua mentalidade de racionalizar, Maria, quando o Espírito Santo descer sobre você e ele cobrir você com a sua sombra. Irmãos, a Igreja Metodista Livre, esse ano ela vai completar 163 anos. 163 anos, e essa igreja começou com pessoas simples. Uma das coisas que eu gosto tanto na nossa igreja é ver a simplicidade dos bispos, a simplicidade das pessoas, não é que olha, uau, olha lá, lidera mais de 1.200.000 pessoas, mas são pessoas tão simples. A primeira vez que eu viajei com um bispo já velhinho, nós viajamos da Hungria para a Polônia, fomos numa carrinha. E tinha um bispo, que hoje é um bispo emérito, que fez grandes obras na África, abriu universidades em África, hospitais. E o homem com a esposa, os dois velhinhos. E a gente podia pensar assim, puxa vida, são tão velhinhos, podiam comprar um bilhete de primeira classe e eles iriam da Hungria até a Polônia de avião. Ou poderiam arrumar outro tipo de carro, não é mais confortável, mas eles foram dentro da carrinha, toda cheia de gente. E nós levamos o quê para o caminho? Saco de batata frita com sandes comprado assim na bomba. E eles estavam comendo o que nós estávamos comendo. Eles estavam bebendo o que nós estávamos bebendo.
E faz-me confusão quando eu vou em certos lugares que tem mesa reservada para pastores, não é? Tem mesa reservada. Não estou falando da mesa reservada, que é importante para os pastores conversarem e terem, né, certas reuniões. Mas, às vezes, assim, há uma separação, não é? Daqueles que usam um microfone, ou têm um título, ou têm uma certa função de autoridade, que se colocam à parte das pessoas, que se colocam à parte daqueles que são simples. Não é? Não, a nossa igreja começou com pessoas simples. E hoje nós estamos em mais de 100 países. Estamos chegando a mais de 1.200.000 e tal membros. Mas ainda conservando essa simplicidade de Jesus. Jesus é simples, irmãos. Jesus é simples. Essa semana eu estava louvando a Deus e disse: Senhor, obrigado, porque o Salmo 113 diz que o Senhor nos tira do monturo e nos faz assentar em lugares sublimes com os príncipes da terra. Aí o Senhor me deu uma visão da mesa. E o Senhor falou comigo: filho, tu achas que esses príncipes da terra são as pessoas importantes aos olhos humanos? Não, são os miseráveis. São aqueles que não têm, são aqueles que não são aqueles que não podem, são os mefibosetes da vida, aleijados, que estão assentados na minha mesa. E eu louvei a Deus, porque é assim que Deus faz. Aqui em Portugal, a nossa igreja começou, irmãos, de forma muito simples. Eu digo que a nossa equipe é uma equipe improvável. Eu vim para cá com 20 e poucos anos. Cheia de promessas de Deus, cheia de sonhos, mas cheia de mazelas, cheia de problemas emocionais. Senhor, como nós vamos plantar igreja sem recursos financeiros? Senhor, como nós vamos treinar discípulos sem recursos? Senhor, como é que eu vou imprimir aquilo que o Senhor tem me dado? Como é que eu vou fazer livros com aquilo que o Senhor tem me dado? Porque o Senhor falou que eu vou fazer, mas como eu vou fazer? Sem recursos. Senhor, como nós vamos chegar onde o Senhor tem falado? Como é que nós vamos chegar, Senhor, a levar essa mensagem, essa visão para várias nações? 40, 50 nações têm sido tocadas por aquilo que o Senhor nos tem dado. Senhor, como nós vamos ministrar em outras línguas? No começo, mal sabíamos, era falar português. Bom, a português sempre foi boa, né? Hoje em dia já não sou tão boa mais, nem no português. Mas eu olho para a minha vida, irmãos, e eu vejo como Deus, Ele faz coisas grandes na vida de pessoas pequenas que sabem que não são. E nos meus questionamentos, Senhor, o Senhor tem falado tanta coisa, mas olha, eu tenho tanto medo, eu tenho tanto receio, ao mesmo tempo que eu sou tão corajosa para umas coisas e sou tão medrosa para outras. Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, é tanta coisa que o Senhor tem falado, mas é tanta incapacidade da nossa parte. E o Senhor sempre falava para mim: Cindy, minha filha, o Espírito Santo descerá sobre você e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Você só será capaz quando o Espírito Santo descer sobre você, porque de você mesmo você não pode nada. E ele dizia: Cindy, você não tem nada, mas tem o Espírito Santo. Cindy, você não pode nada, mas você tem o Espírito Santo. Cindy, você não sabe nada, mas você tem o Espírito Santo. Irmãos, eu não tenho nada, mas eu possuo tudo. Porque se nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Aleluia! É só essa explicação, irmãos. E Maria não seria ninguém se não fosse a atuação do Espírito Santo na vida dela, capacitando-a a gerar o Filho de Deus. Ela não seria nada. E você que tem lutado com aquilo que Deus tem falado na sua vida. Você que tem lutado, que tem tido medo de se lançar completamente na presença de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui para o que der e vier. Eis-me aqui, eu vou te servir até o fim. Eu vou perseverar até o fim. Eu queria que você ouvisse Deus falando ao seu espírito. A mesma coisa que o Senhor falou para Maria através de Gabriel. Senhor, eu não consigo ser uma boa esposa. Filha,
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e você vai conseguir depois disso ser uma boa esposa, uma boa mãe. Senhor, eu não consigo ser um bom pai, um bom marido. Filho, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E depois disso você vai conseguir ser um bom pai, um bom esposo. Senhor, eu não sei gerir, eu não tenho capacidade para gerir meus negócios. Filho, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E depois disso você vai ser um bom gestor, você vai ser um bom empresário, vai ser um bom empreendedor. Pai, eu não tenho capacidade de ser o ministro, de ser a pessoa que o Senhor tem chamado para esse ministério, para esse propósito, para essa missão. E o Senhor olha para você e diz, nessa hora, não tenhas medo, porque descerá sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Só depois disso, irmãos, nós conseguimos fazer alguma coisa para Deus. É o Espírito do Senhor que está em nós, que nos ensina todas as coisas. E nós ficamos numa guerra entre a alma e o Espírito. E essa é a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto. A alma tem de se submeter ao Espírito. A alma tem de se submeter ao Espírito. Maria, ela estava questionando, como nós fazemos muitas vezes, não é? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor está me desafiando? Porque toda vez que eu vou no culto, a pregação é desafiadora. Porque toda vez que eu vou no culto, eu nunca saio com a mensagem que o Senhor vai me dar um carro, uma casa, um marido, um filho. O Senhor vai me dar uma conta bancária gorda. Não, é sempre me desafiando para o ministério. É sempre me desafiando para alguma coisa. E começa a questionar. E Maria, ela teve essa luta também. Muitas vezes nós temos essa luta, porque o que Deus gera em nós, irmãos, preste atenção nisso. O que Deus gera em nós nunca é na nossa alma. Nunca é na nossa mente. Nunca é nas nossas emoções. Nunca é aqui. É aqui no Espírito. Quando Deus me chamou para a obra missionária, eu me emocionei muito. Mas eu não vim para o campo missionário baseado numa emoção. Mas eu vim para a obra missionária porque eu entendi aqui na palavra que eu deveria ir pelas nações fazendo discípulos. Eu lembro-me como se fosse hoje, até quem participou da Open Class na quinta-feira com a nossa amiga professora Paulina Gonçalves. Embora algumas dificuldades na conexão da internet, mas foi muito, muito boa aula. Ela tem uma profundidade na palavra, especialmente no Antigo Testamento, que eu poderia ficar o dia inteiro ouvindo uma aula, assistindo uma aula com ela. E ela não é só boa em dar aula, ela é... Sabe quando aquela mulher sunamita olha Eliseu e diz, ali vai um santo homem de Deus? Ela conviveu com ele e ela sabia que ele realmente era um santo homem de Deus. E eu convivi com ela, sei que ela realmente é aquilo que ela demonstra ser. E ela lembrou, quando ela estava orando, de algo que eu já havia me esquecido. Que quando Deus me chamou para a obra missionária, eu estava dentro de um navio missionário, o navio Logos, da missão Operação Mobilização, um navio que viajou o mundo todo, com médicos, enfermeiros, dentistas, pregadores, tantos profissionais que deram suas vidas, não é, para chegarem nas nações servindo. E eu lembro-me que esse navio, ele estava no Rio de Janeiro, e eu era adolescente, e era de uma igreja muito tradicional. Nossa igreja, nós não podíamos usar calça comprida, nós não podíamos usar batom, não podíamos usar brinco. Hoje eu até uso 2. Mas agora já pode usar lá, né? Antigamente não podia. Não podíamos cortar o cabelo, não podíamos pintar a unha, nem usar anel. E eu lembro que o navio estava lá e eu falei assim, Cida, vamos comigo? A gente pega um autocarro, chega lá, pega o barco e a gente chega lá em Niterói, é Praça 15. Eu acho que é lá, mais ou menos, esse lugar. Os irmãos que são do Rio de Janeiro devem conhecer. Ah, Cindy, vamos. Aí fomos as duas.
com a nossa roupinha, né? Tradicional, tal. Quando entramos dentro do navio, Deus começou a me desconstruir. Porque eu fui vendo aquelas missionárias americanas, tudo de calça comprida, com cabelo curtinho, de batom, de brinco, de unha pintada. Eu olhei para a Cidá e falei, Cidá, tu estás vendo a mesma coisa que eu? Aí ela foi para uma sala, que estava dando certas palestras, e eu fui para outra. Fiquei lá naquela sala sozinha, e eu olhava para aquelas moças e pensava assim, mas o pastor fala sempre que essas pessoas que são dessas igrejas mais, né, modernas, elas ainda não descobriram o que nós descobrimos. Aí eu pensava assim, por isso que elas usam brinco, né? Elas ainda não descobriram o que eu descobri. Pensava nesse preconceito religioso. Mas, irmãos, ali dentro, ouvindo aquela moça americana contar o seu chamado, eu me rendi ao Senhor e disse, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E a partir dali, irmãos, o Senhor começou a me bombardear com um chamado missionário, mas sempre me levando para a sua palavra. Mas havia em mim, sim, havia em mim esse conflito entre a minha alma e o meu espírito, entre a minha mente que racionalizava tudo. Senhor, mas e a minha mãe vai ficar? Senhor, mas e isso, Senhor? Mas e o meu sustento, Senhor? Mas e aquilo? E os meus sonhos de ser uma grande advogada? E os meus sonhos disso, Senhor? E racionalizando. Quando nós geramos algo, irmãos, quando há um sonho em nós, é aqui na mente. Aqui onde residem nossas vontades, nossas emoções. Aqui. Mas Deus não. Porque a alma, a mente é rasa. E Deus vai gerar algo no profundo, onde Satanás não pode tocar. Quando nós geramos algo aqui, as setas inflamadas do maligno entram aqui. Mas quando Deus gera algo em nós, é no nosso espírito. É uma convicção tão poderosa, porque o diabo não pode tocar onde é mais profundo, onde é guardado pelo Espírito Santo, que é o nosso espírito, que é o nosso coração. Então Maria também teve esse conflito, porque ela ficou ali questionando, como se fará isso? Eu não tenho varão, eu não conheço varão, eu sou virgem, eu nunca deitei com homem algum. Como é que isso vai acontecer? Tem coisas que Deus fala conosco, até mesmo coisas que nós lemos na palavra, que nós tentamos racionalizar. Muitas vezes a fé não dá para racionalizar, não dá para explicar tudo intelectualmente. Porque tem coisas que nós vivemos pela fé, irmãos. A fé é a certeza das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Diz o autor de Hebreus. Então Maria, eu fico até imaginando, né? Se o anjo desse mais margem de manobra e de conversa para Maria, ela ia ficar lá questionando mais. Ué, mas então eu sou mulher. Como é que eu vou gerar um filho se não tem uma participação de homem? A semente vem do homem. Mas como que eu vou ter um filho se não tem um homem? E aí o anjo diz para ela, Maria, o Espírito Santo vai vir, vai gerar o bebê dentro de você. O Espírito Santo vai cobrir você com a sua sombra. E aí Maria para de racionalizar. E ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Isso é o quê? Isso é rendição no Espírito. Na mente, como se fará isso no Espírito? Estou aqui, Senhor. Eu não entendo, eu não compreendo como é que isso vai acontecer, mas eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a alma tem de se render também, porque quando ela está lá já mais à frente, ela canta um hino. E diz assim, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aí ela começa a render não só a sua alma, ela rende o seu espírito também. E a última coisa que eu entendo aqui, que eu tiro de lição para nós aqui, irmãos, é que nós devemos nos alinhar com aqueles que estão também gerando os sonhos de Deus. Com aqueles que estão alinhados ao propósito de Deus. O que Maria fez quando ela teve essa experiência com o anjo? O anjo foi lá e falou para ela assim, Maria, olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu acho que muita gente não sabe. Mas sabe aquela tua prima Isabel, que é velhinha, que não podia gerar filhos? Ela está grávida já de 6 meses. Aí Maria, é para lá que eu vou. E o texto diz aqui, olha, no versículo 56, e Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. 2 mulheres improváveis gerando propósitos eternos.
Isabel, a velhinha mulher do sumo sacerdote Zacarias, ela estava gerando João Batista, que seria o preparador do caminho do Messias. E Maria estava gerando o próprio Messias. Duas mulheres improváveis. Uma era velha demais, uma era nova demais. E agora Maria faz o quê? Na sua sabedoria. Eu não vou contar nada para os meus pais ainda. Eu não vou contar nada para José ainda. Eu não vou contar nada para as minhas amigas ainda. E não vou contar nada também para os rabinos, lá para os meus líderes espirituais ainda. Eu vou procurar a minha prima que está gerando também um filho para Deus. Porque se Maria tivesse falado com seus pais primeiro, o que eles teriam dito? Impossível. Você está tentando, sabe, dar uma explicação espiritual para algum erro seu. Quando Maria falou para José, depois o José foi embora. Imagina se ela tivesse falado para as suas amigas, ou se ela tivesse falado para os seus rabinos lá. O que a religião ia dizer? Impossível. Mas ela teve a sabedoria e foi lá onde estava Isabel, lá nos campos da Judéia. E o que Isabel disse para ela quando a viu? Lucas 1,43. De onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aleluia! É assim, irmãos, que nos tratam as pessoas improváveis, mas que estão também vivendo os propósitos de Deus. Elas nunca vão fazer como a religião, elas nunca vão fazer como aqueles que não têm entendimento, elas nunca vão fazer como aqueles que não têm discernimento das coisas de Deus. Elas vão falar como Isabel. Tudo que o Senhor falou na tua vida vai se cumprir. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Será que a gente pode ser assim na vida uns dos outros? Será que a gente pode olhar Deus na vida dos outros? Como Isabel viu Deus na vida de Maria? Como Isabel teve o discernimento de que Maria estava também dentro do propósito de Deus? Muitas vezes o Senhor fala algo conosco que nós vamos pedir conselho para as pessoas que são carnais, que não estão alinhadas em discernimento com o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós andamos na roda dos escarnecedores? Nunca vamos chegar a ser o que Deus quer que sejamos se nós continuarmos, irmãos, vivendo na roda dos escarnecedores. Se nós andarmos segundo o conselho dos ímpios. Mas espera lá, eu vou me alinhar com aquele que está no propósito de Deus, como Maria fez com Isabel. Quando o Senhor me chamou para a obra missionária, muitas pessoas mais capacitadas do que eu desprezaram minha vida. Desprezaram minha vida. Olha, vai para as nações. Olha de onde veio e acha que vai para as nações. Mas onde estou eu hoje? E essas pessoas pararam no tempo, a vida delas parou no tempo. E onde estou eu hoje? Me alinhando com as Isabels e com os Zacarias da vida. Porque é isso que eu quero, irmãos. Eu quero que haja identificação da minha vida com a vida daqueles que também estão gerando grandes propósitos para Deus. Porque o que vai acontecer é uma fluência de vida. Maria foi cheia do Espírito Santo. E quando ela chegou lá na casa de Zacarias e de Isabel, João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Porque chegou aquela que havia recebido sobre ela o poder do Altíssimo e estava debaixo da sua sombra. É isso que você quer para a sua vida? Quem quer que o Espírito Santo desça nessa manhã para capacitar-nos ainda mais, para nós sermos tudo que Deus sonhou e planeou para nós? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e falar: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu quero, Senhor, mas eu sei que eu não posso por mim mesmo. Eu não tenho capacidade em mim para cumprir essa missão.
Eu reconheço que sem Jesus eu nada posso fazer. Eu reconheço que eu nada posso. Mas eu preciso que o Espírito Santo